falar sobre uma atividade importante que nós, produtores, enfrentamos no dia a dia. Eu quero agradecer aqui o convite, poder participar e falar um pouco daquilo que a gente faz realmente no dia a dia, o dever de casa do produtor. Eu posso dizer que, como irrigante, presidente de uma associação e diretor de uma atividade agrícola, de uma empresa familiar. A gente trabalha junto com a família, a gente vem procedente, herdeiros de agricultores, de pequenos produtores. Começamos no Paraná, somos do Paraná, nasci no Paraná, continuo no Paraná. Meus pais vieram procedentes em 36 para colonizar a Companhia Norte do Paraná em 36, junto com irmãos, e lá eles foram para desenvolver uma região nova, que era, na verdade, para cultivar café. O café era a maior fonte de economia. Mas de lá para cá, as coisas foram diversificando. A nossa família hoje, nossa família, meus irmãos, meus filhos, meus netos, que já estão também envolvidos, sempre na atividade. Começamos com uma segunda opção, que é a avicultura de ovos, e daí houve a necessidade de produzir alimento, e já era a diversificação que a gente queria fazer. A nossa propriedade é muito bem diversificada. Aí a gente optou para começar a plantar grãos para alimentar as aves, e o resíduo das aves já ia para a lavoura. E daí foram aumentando, que interessante que uma coisa puxando a outra e dando um equilíbrio econômico, porque muitas vezes tinha as crises de um lado como de outro. E nesse intermeio veio a ideia de ampliação. Quando, em 1975, uma grande geada na região do Paraná, uma geada negra, dizimou todos os cafés do Paraná. Então, houve assim uma grande migração de pessoas que vieram para o Brasil todo. Isso foi um prejuízo enorme no norte do Paraná, como era o maior produtor de café do Brasil. E aí, grandes famílias vieram para o centro-oeste, como todo, em outras regiões do Brasil. E nós, naquele meio de campo, também fomos prejudicados por esse fenômeno. Mas graças à avicultura, ela deu o nosso sustentáculo, a economia, a galinha dos ovos de ouro. Naquela época, a gente tinha um certo resultado. Pequeno produtor, não eram grandes, não. Mas vejam bem, aí viemos para o centro-oeste brasileiro, em 1987. A economia aqui estava desfambando, abrindo fronteiras agrícolas. E nós também, com a família, sempre junto, começamos aqui a desenvolver a agricultura na época. Mas continuamos no Paraná ainda com café, com ovos. Mas, nesse sentido, começamos a expandir aqui no Centro-Oeste, onde hoje temos 8 propriedades aqui no Centro-Oeste e no Paraná. E dentro das outras propriedades, a gente diversificou bastante. O equilíbrio econômico, eu volto a falar. Porque uma coisa dava problema, a outra sustentava. E assim a gente foi devagarinho ampliando nossas áreas, que hoje a gente pode dizer que somos um produtor de soja, milho, café, feijão, trigo, fazemos plantas para coberturas, porque as nossas atividades agrícolas são todas feitas dentro das melhores práticas agrícolas hoje. Graças à tecnologia que nós temos, sementes e máquinas hoje com alta tecnologia, hoje a gente tem uma diferença muito grande com aquilo que acontecia 10 anos atrás e que acontece hoje. Hoje, o nosso nível de produção são muito bons, muito altíssimos. E nessa tecnologia, a gente vem implantando hoje, graças à nossa região ser privilegiado por chuvas sazonais, que nós temos aqui até 1.500 milímetros de média ano.
Isso tem nos proporcionado aqui uma riqueza imensa da água, mas só que ela é sazonal. Ela chove num período e no outro período ela para. Então, certas culturas necessitam de água o tempo todo. E nesse período, então, a gente, se não tiver armazenagem, é onde que veio hoje o desafio. Como hoje, presidente de uma associação de irrigante do Estado, a gente vem trabalhando muito nesse sentido, que a sustentabilidade hoje, de alimento hoje, que 40% de todos os alimentos hoje produzidos vem da irrigação. E por isso eu defendo muito a irrigação, no sentido que ela dá sustentabilidade, ela dá equilíbrio, só não econômico, como também a mão de obra e a garantia de alimento do nosso dia, todo dia na nossa mesa. Por isso que nós temos de fazer o quê? Armazenar água. E a armazenagem de água, hoje nós temos aqui em Goiás um grande exemplo de pequenas barragens que são feitas, muitas está vendo na APP, e hoje também barragens com piscinões. No nosso caso, hoje eu tenho 5 barragens, 5 piscinões que armazenamos a água. Por quê? Que no período que para a chuva, nós temos a água para dar o equilíbrio hídrico para nossas plantas. O café aqui não produz sem irrigação. Como muitas outras culturas que nós temos aqui na região, que temos aqui uma diversidade imensa de produtos. Chega a passar de 50 atividades. Isso tem nos dado garantia graças à irrigação. E nesse sentido da irrigação, que a água ela é fundamental. Sem a água, não produzíamos nada. Nós, como produtores, e hoje eu, como exemplo, posso dizer que estamos satisfeitos com as atividades que a gente vem trabalhando. Nós temos produções muito boas, e posso dizer o seguinte, que uma área irrigada, ela equivale a 3 vezes uma área de sequeiro. Isso vem nos trazer uma sustentabilidade em cima da produção de alimentos. Nós estamos evitando desmatamento. E hoje, em Goiás, principalmente, com muitas áreas degradadas, através de pecuárias, estão se transformando hoje em grandes lavouras produtivas. Isso vem trazendo, isso que está acontecendo com nós. Hoje, dentro das nossas atividades, hoje que nós plantamos, nós temos segurança de produção. Nós não podemos perder lavoura hoje. O custo está muito caro. Insumos, combustível, como estamos vivendo no momento. A energia elétrica, então, nem se fala. O absurdo que nós estamos tendo. Nós, produtores, não suportamos esses altos valores. Bandeira vermelha hoje está pegando. E o irrigante, nós temos que produzir comida. E comida precisamos de energia. Então, esse vem o desafio que hoje eu estou aqui trazendo o exemplo que fiz com pequenos projetos, mas quero avançar mais. Por isso, dependemos muito dos projetos ambientais, que, graças a Deus, a gente trabalha primeiramente nele. Precisamos dos projetos outorgas de águas. Precisamos das concessionárias para que nós liberamos o link das energias, principalmente as fotovoltaicas. E nesse sentido, que um dos projetos que a gente tem, de uma propriedade que temos a agropecuária, hoje somos produtores de gado confinado, são produtores de leite, animais de alta produção, todos confinados, também, e ovos também no Paraná. Mantemos ainda uma agricultura de ovos. E que vem hoje trazendo todo o equilíbrio econômico e hoje social, porque nós empregamos hoje muitos colaboradores, que estamos em torno de mais de quase 500 colaboradores hoje trabalhando na nossa empresa. E junto com a família, a gente vem trabalhando num patamar muito bonito, que é onde a gente está querendo sucessores. Hoje eu tenho sucessores dentro da nossa empresa, que graças a eles eu posso dizer que a gente está feliz. Meus irmãos continuam
mas eu tenho meus filhos, meus sobrinhos, que estão tudo na batalha, como engenheiros formados, outros zootécnico, veterinário. Isso tem nos trazido o equilíbrio dentro da sustentabilidade familiar. Mas como quero ser exemplo hoje de energia, eu quero mostrar para vocês o que estamos fazendo na propriedade de leite que a gente tem, que é uma demanda muito grande de água e demanda de energia. Por quê? Os animais de raça holandesa, aqui na nossa região, apesar que a nossa região é muito boa, o clima, nós não temos aquela diferença muito térmica, mas ele exige conforto. O animal ele é muito exigente, são animais de alta produção. Hoje estamos atravessando a média de 40 litros animais dia. Isso precisa de cuidados, precisa de conforto. Para isso usamos o conforto animal em todos os aspectos. Primeiramente, a água para beber, tanto para o gado como a água potável para os nossos colaboradores. A água para limpeza, que é de grande volume que a gente usa, porque nós usamos a água para fazer toda a limpeza dos dejetos, com um volume de água que a gente armazena e utiliza essa água, empurrando os dejetos que vão para o separador de areia, que a gente usa a cama de areia para conforto animal. Os animais adoram a areia. Portanto, venho falar sobre toda essa evolução. E o dejetos nós colocamos no biodigestor, após separar o sólido do líquido. O sólido vai para a compostagem, onde fazemos adubo para a lavoura. O líquido a gente usa para fazer o biogás, que hoje são queimados e estão produzindo energia através do biogás. E em cima da barragem, nós temos aqui aproveitamento da água da chuva, que colocamos placa solar em cima e produzindo energia fotovoltaica. É nesse sentido que a gente vem aqui, graças a Deus, muito bem, um projeto muito bonito que serve de exemplo para que a gente desenvolver em nível nacional. É isso aí que eu queria falar e deixo à disposição para mais alguns questionamentos. Muito obrigado, Sr. Luiz, pelo exemplo, né? Eu acho que tem um vídeo para ser transmitido lá da sua propriedade, não é isso? Um vídeo de 1 ou 2 minutos. E aí a gente passa o vídeo, faz algum comentário e encerra o painel. Cuidar para produzir e para preservar. Há anos, a produção rural e a sustentabilidade caminham juntas para garantir comida e um futuro melhor. Na fazenda do Seu Figueiredo, em Cristalina, Goiás, essa é a regra. E tudo começa protegendo a água. Se nós não tivéssemos a água, não poderia ter nada disso que nós estamos hoje apresentando. Através da reservação que a gente faz, a gente pode garantir uma água e uma sustentabilidade para todas as atividades. No processo da ordenha, a água que limpa a estrutura é toda de reaproveitamento. São 2.000 cabeças de gado e cada uma delas produz cerca de 30 quilos de dejetos por dia. E onde essa quantidade causaria problema, aqui virou solução. Os rejeitos sólidos são aproveitados para compostagem e adubo que nutre a lavoura. E a gente veio vendo que tudo ficou bom. Os dejetos também geram energia. Com a estrutura dos 3 biodigestores, a fazenda aproveita o gás metano para produzir a própria energia e o que sobra vai para a rede pública. E tem mais. Esse lago é um exemplo duplo de sustentabilidade aplicada. As placas solares captam a luz do sol enquanto flutuam na água acumulada da chuva que escorre do telhado dos galpões. Enquanto a energia abastece o funcionamento de algumas áreas da fazenda, como o sistema de ventilação dos animais, a água vai para a limpeza dos currais. O setor agropecuário promove a sustentabilidade com o esforço dos produtores rurais